Salve os irmãos, Papai, Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abre o Santo Livro, por gentileza. Em Gálatas, capítulo número 1. Aleluia. Hoje vamos dar início ao nosso estudo expositivo da carta de Paulo à igreja da Galácia. Todos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilha que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, isso aqui é interessante, amado, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, não é a mim, é é dentro, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui às partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer aquele que já vos perseguia, que nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tenha bondade em nome de Jesus Cristo.
mim, uma das maneiras mais eficazes de nós termos uma maior compreensão, uma das, não é a, mas é uma das, nós aprendermos acerca da palavra do Senhor, é fazermos um estudo expositivo, porque aqui não tem como o pregador simplesmente abordar um assunto ou um tema e ser preciso, mas ele tem que passar por todos os assuntos abordados pelo autor, pela palavra de Deus. E a carta aos Gálatas é muito importante, amados irmãos, como toda a palavra de Deus é importante para nossas vidas. E ela é importante porque a Bíblia diz que nós encontramos nela a vida eterna. Jesus Cristo disse isso, que nós encontramos vida eterna a partir de entendermos e compreendermos e praticarmos a palavra de Deus. Então, o estudo expositivo faz com que a gente vá de maneira minuciosa, meticulosa, tendo tempo e sendo oportuno, de uma maneira mais profunda, acerca da palavra de Deus. E a carta aos Gálatas era muito importante porque eu acredito que ainda nós experimentamos um processo judaizante muito grande, principalmente na cristandade brasileira. E alguns cristãos vão pela ignorância, que é a falta de conhecimento bíblico, aceitando e acolhendo algumas orientações, ensinos, que não é para a igreja de Cristo. Por exemplo, eu não sei se tem, mas talvez uns 5, 6 anos atrás, tinha uma liderança aqui em Magé muito forte, que abordava alguns conceitos judaicos, que ficava ali na Barbuda ali. Talvez aqui alguns irmãos já foram lá, ou já ouviram falar, que é aspas, pseudo, né? Apóstolo Rafael. Quem já ouviu falar ou foi lá? Quem já viu? Ninguém não ouviu falar, não? Já? Então, ele é só um exemplo, tá? Ele é só um exemplo de como isso não está distante de nós, irmãos. Desses pseudos apóstolos, judaizantes, travestidos de santos, de homens acima da média, né? Porque assim são considerados, e vão trazendo elementos judaicos e inserindo na fé cristã, onde a Bíblia não aponta nada para isso. Eles colocam Arca da Aliança, abre aspas e fecha, né? Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança sumiu, tá? Ela não sumiu, ela está em algum lugar, ela está no céu. Mas eles colocam a Arca da Aliança. Eles só não vão ao ponto da circuncisão porque eles sabem que o brasileiro vai pular, o brasileiro não suporta dor. Se falasse, se você circuncidar, você vai para o céu. O brasileiro ia, mano. Mas como ele sabe que vai sangrar, ele pula fora. E como eles são espertos, hábeis na arte de enganar, como Satanás, eles não colocaram ainda a circuncisão. Mas o que estava acontecendo aqui é que alguns judaizantes cristãos estavam querendo inserir aos cristãos gentios os ritos da lei, em especial a circuncisão, para que eles assim fossem salvos. E eles vão inserir, eles colocam quepá, eles colocam indumentárias, roupas judaicas, eles fazem uma salada mista, uma lambança. E o povo aceita. E o povo crê. O povo entende como homens de Deus. E os feitos deles como feitos operados por Deus. Não é. E aqui é importante por quê? Porque está tocando na principal doutrina. A soteriologia. A doutrina da salvação. Acerca de escatologia, eu até entendo que pode haver divergências, porque não interfere no quesito salvação. Eu entendo, eu até compreendo, eu tenho essa maturidade. Mas quando toca na soteriologia, irmãos, na doutrina da salvação, aqui você pode perceber o próprio diabo, amado.
É o próprio diabo querendo operar. E ele utiliza-se de elementos que nos são peculiares, próximos, que faz com que a gente entenda que é aceitável, ou é bíblico. Bíblico no quesito de nós praticarmos. Porque, olha o que eu vou dizer, mas entenda o que eu vou dizer. Não vou dizer porque vocês não vão entender. Eu não vou falar. Porque às vezes a gente quer falar uma coisa, as pessoas interpretam outra. Então, às vezes, para a pessoa não entrar nesse nível, às vezes é melhor a gente se privar. Porque o que eu vou falar, de repente você não vai entender. Eu acredito que vocês iriam, mas é melhor não falar. Então a carta de Paulo aos Gálatas representa o nosso alvará de soltura, nosso alvará de libertação, amado. A nossa soltura das cadeias que o pecado nos aprisionou. E nós não podemos permitir que homem ou religião alguma novamente nos aprisione em qualquer hipótese, amado. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos libertos do Egito. O juízo da morte não tem poder sobre nós. O sangue do Cordeiro nos purificou, amado. O profeta Isaías diz que ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como a escarlata, ele tem o poder de tornarem brancos como a lã e como a neve, amado. É a capacidade do poder do sangue de Jesus. Pode ir na ciência, você pode cometer um crime hoje, aqui, sangue ser derramado nessa terra aqui, nesse piso, qualquer lugar que seja. Pode passar um ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos que sabe. Se fazer um exame hoje com a tecnologia que tem, descobre que se aqui teve um sangue derramado. Então o sangue é uma das estruturas mais duráveis, mais fortes da face da terra. Isso significa que não tem condições de apagar, não tem condições, amados irmãos, de colocar aquilo que o sangue de Jesus tirou. Não tem. Porque é um poder eterno, essa é a palavra. É um poder eterno, é um poder atemporal. Então, nessa profunda epístola, Paulo ele apresenta o nosso alvará de soltura, a nossa liberdade em Cristo Jesus, que nos fez livre da lei e do poder do pecado. É isso que aconteceu conosco. É isso que ocorreu conosco. E a igreja de Paulo, que estava inserida no sul da Galácia, que era uma província romana, eles creram em Cristo, se arrependeram dos seus pecados, se converteram, abandonaram os seus maus hábitos, e chegou outros personagens pregando um outro evangelho, que Paulo diz, o qual não é outro. Não é outro. E ele vai, ainda que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, irmão, isso é muito profundo. Se eu não me engano, está em Pedro, que revela que os anjos do Senhor queriam essa tarefa missional da igreja, de pregar o evangelho, e não foi permitido. Foi permitido a mim e a você pregar o evangelho. Só que primeiro, para pregar o evangelho, tem que viver o evangelho. Então, ainda que qualquer homem que seja, que ele possa dizer missionário, apóstolo, profeta, qualquer uma, possa realizar um prodígio, um milagre, fazer morto ressuscitar, braço crescer no lugar, se ele pregar outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, é uma maldição, amado. E a gente deve ter isso claro em nossa mente. Claro em nossa mente. Porque Satanás ele vai utilizar disso. Ele utiliza disso e utilizará de uma maneira muito mais profunda no fim dos tempos. Que não é que vai chegar, ele já chegou. Ele vai utilizar homens com poder e prodígio, de maravilha e de engano, para enganar a igreja. Amado, Jesus Cristo disse, se o tempo tribulacional não for
abreviado, nenhuma carne se salvaria. Tu acha que é pouca coisa que Jesus está falando, Santo? E nisso está inserido o quê? O engano religioso. Não é isso, Márcio? Onde Jesus Cristo disse que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Então a salvação não vem pela obediência às regras da lei. Até porque nós não conseguiríamos obedecer. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Pega aí. Êxodo 20, se eu não me engano. Êxodo 20. Êxodo 20, exatamente. Inclusive, esse daqui foi um dos versículos dos textos bíblicos que o irmão Edmilson, usado pelo Espírito Santo de Deus, colocava embaixo da minha loja. E crendo ele que pelo poder da palavra eu seria liberto e fui para a glória do Senhor. E ele tem grande relevância nisso. Ele tem grande relevância na minha conversão. Ele tem uma pedra, amado, na coroa dele, que é a minha conversão. É o irmão Edmilson. E ele coloca vários textos. E um dos que está muito claro na minha mente é esse aqui. E quando eu li, eu falei, Êxodo 10? O que é Êxodo 10? Que mulher é essa? Que raio de nome é esse? Que minha mente, né? Pecaminosa. Que raio de demônio, que raio de mulher é essa? Êxodo, o que é isso? Aí ele foi colocando. Então vamos ver se pela obediência à lei nós seremos salvos. Porque os judaizantes estavam falando, ok, vocês creem em Cristo? Amém. Mas vocês, para serem salvos, têm que observar a lei de Moisés. Tem que observar a Torá. Aí tem os 10 mandamentos, que é o resumo da lei. A lei por si, ela tem 613 mandamentos. A lei por si tem 613. O resumo compilado são os 10. E vamos ver se a gente consegue cumprir 10. Que dirá 613. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Quem tinha outros deuses? Eu tinha. Tinha uns 2, 3 que eu tinha. Oi? Eu tinha. E a Bíblia diz, não tenha. Aí de repente você não levantou a mãozinha, não. Eu nunca tive um Deus, não, pastor. Uma imagem, um gessim. Nunca fui da Umbanda, Quimbanda, seja lá qual for a linha. Eu nunca fui. Mas a Bíblia diz que os ídolos, eles são aquilo que move o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, de repente, não necessariamente você tinha um Deus, um ídolo especificamente, mas havia um Deus que comandava a sua vida. E a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Aí, como o ser humano ele vai evoluindo no pecado, e Deus sabe disso, ele diz, e você não vai fazer para ti imagem de escultura. A gente fazia? A gente tinha? Algum nichozinho? Eu tinha. Então só em 2 aqui eu já estou eliminado, eu já estou cortado. A faca já passou em mim. Aí ele diz para a gente não fazer nada que é semelhante no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O ser humano faz. A Bíblia diz, não te encurvará a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me obedecem, me aborrecem. Então, não te encurvarás. Eu me encurvava. Eu ia lá para São Paulo, atravessar aquela passarela de joelho lá, curvado e prostrado, e pagando as minhas promessas para esses pseudos deuses aqui. Ok? Então é o terceiro. Quem aqui não foi pego em nenhum ainda, até agora? Pelo menos que você acha, né? Pelo menos que você acha. Pelo menos que você acha. Foi sincero, pelo menos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem já fez isso, amado? A gente sabe que a interpretação desse texto aqui é muito mais profunda do que simplesmente falar o nome do Senhor de maneira aleatória ou de maneira profana, de ficar atribuindo o nome de Deus a algo chulo.
Aqui fala de um estilo de vida que eu vivo e digo que o meu estilo de vida agrada a Deus. Só que lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que aquele que vive na carne não agrada a Deus. E se eu não agrado a Deus vivendo na carne, logicamente eu tomo o nome do Senhor em vão, porque eu vivo de maneira profana. Então está aqui, quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quem aqui pelo menos uma vez na vida, amado? Agora não, você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero agora. Pelo menos uma vez na sua vida você desonrou. Desonrou o que significa? Desobedecer, desrespeitar o seu pai e a sua mãe. Mão, pé, braço, o que você puder levantar, você levanta. Que eu sei que o chinelo cantou, agora cantou em você. No mínimo um castiguinho, um castiguinho. Mas um chinelo, uma mãozada, uma orelha torcida, não obedecer. Mas não é possível. Desonrar o pai e a mãe. Não matarás. Eu, graças a Deus, nunca cometi um homicídio, nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Mas só que a Bíblia é mais profunda. Jesus Cristo disse que aquele que se encolerizar contra o teu irmão, ou chamar teu irmão de raco ou louco, já é réu do juízo. 1 Epístola de João 3,15 vai falar: aquele que aborreceu o teu irmão é homicida, e sabemos que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. E quem de nós aqui nunca teve um arranca-rabo, né? Uma picuinha com parente, com irmão de sangue, com irmão da igreja, com alguém. Não adulterarás. Não se comprometa, não levanta a mão nem nada, fica tranquilo. Se o sangue passou, está perdoado. Mas não se comprometa. Não adulterarás. Não furtarás. Eu lembro que certa feita eu peguei, foi? Aí ele aplica mais aqui no falso testemunho. Porque ele está atribuindo aqui mesmo, é o adultério contra o matrimônio. Não furtarás. Furtar é pegar algo sem o emprego da força. Certa feita eu peguei uma motinha de brinquedo de um primo meu, que ele sempre foi aquele priminho mais abastado, né? Da família, que sempre dava emprego, até brinquedo, aquelas coisas todas. E ele cheio de brinquedo, aquela coisa toda. Eu fui lá brincar. Brincando e tal, não sei o que. Sem blusa, só bermudinha, larguinho, shortinho, bolsinho. Eu simplesmente fui lá na motinha dele, vermelhinha. Hoje ele é crente também, glória a Deus. O nome dele é Edileno. A gente chamava ele de Edi. Até hoje eu chamo ele de Edi. O Edi, brinca, aquela coisa toda. Mas levei a moto do meu primo. Levei. Mamãe achou. O que você acha que ela fez? Então, olha quantos mandamentos eu quebrei, gente. Não dirás falso testemunho. Então note que a lei, ela não é para salvar. A lei é para apontar que você precisa de um Salvador. E o nome desse Salvador é Jesus Cristo, Filho de Deus, amor. É Ele que salva. É Ele que liberta. Ele que transforma o nosso caráter. Ele que faz com que nós consigamos obedecê-lo por amor a Ele. Ainda que invariavelmente a gente pode quebrar um mandamento, falhar, pecar, mas o transformado, a diferença é que ele não vive mais na prática do pecado. Ele não tem mais prazer no pecado, porque tudo isso aqui nós fazemos com prazer, com alegria, com desejo, com vontade, amado. A gente adulterava com vontade, a gente se embriagava com vontade, a gente furtava com vontade, a gente desonrava o pai e a mãe com vontade, amado. A gente mentia com vontade, tinha outros deuses, ídolos, com vontade. Então, o que a lei aponta é que ela não veio para nos salvar, ela veio para apontar: você precisa de um Salvador. Você precisa urgentemente de um Salvador. Aí a lei aponta para quem? Ela aponta para Cristo. Ela aponta para Jesus.
Então, quando eu me curvo, vou à lei, achando que eu vou ser salvo por meio dela, eu estou mais perdido do que nunca. Porque eu não vou ser. Eu não vou conseguir ser. Olha o que Paulo escreveu. Agora volta comigo lá para Gálatas lá. Se você quiser falar alguma coisa, por favor, levante a mão, tá, amado? Olha o que Paulo vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então isso aqui é muito claro. Na sua Bíblia está escrito como? Só quem que diga, né, mano? Está escrito como, Márcio? Por favor, Deus ajuda. Pode ler o versículo 16. 16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. De forma alguma pela prática da lei. Não tem como, irmão. Não tem como. Pode ir, amado. Lê até o 21. Porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Olha isso. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e me sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Aleluia. Ou seja, não precisaria Cristo vir se nós fôssemos justificados pela obra da lei. E nós vemos que não dá, é impossível. Então ele está falando, agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Porque toda vez que alguém pecava, um sacrifício era necessário ser posto. Então muitos sangues derramados eram, e sangue de um animal inocente, que não cometeu nada, para que viesse a morrer. Agora Cristo vem como sacrifício substitutivo, perfeito e eterno e único, mano. Não precisa mais. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, e aquele que crê em Cristo está perdoado. Então, de maneira muito explícita, Paulo ele fez uma refutação a esses judaizantes que estavam querendo levar esses cristãos de novo a obedecerem a lei judaica a fim de serem salvos. E Paulo ele veio para encorajar esses irmãos à liberdade da fé que há em Cristo. O grande problema da fé, amados irmãos, é que as pessoas não sabem ter o limite da liberdade em consonância com a libertinagem. As pessoas confundem liberdade com libertinagem e migram. E por que esses judaizantes estavam pressionando os cristãos gentios? Alguém dá uma dica aí? Por que eles estavam fazendo isso? Por que eles achavam que eles tinham que ser salvos no meio da lei? Alguém tem uma objeção? Por que você acha que eles estavam fazendo isso? E tem que ter um motivo, não era à toa. Além do ganho, do lucro, de quererem ser soberanos, dominadores, não era só por causa disso. Ninguém não? O primeiro objetivo era porque eles achavam que Paulo estava alargando o caminho do céu. Então eles achavam que a lei estreitava. Paulo, você está facilitando os gentios de serem salvos. Não é assim. Não é tão fácil assim como você diz. Simplesmente crer, só crer. É assim então? Então eles queriam
estreitar o caminho da salvação por meio da lei. Mas, amado, a graça para mim é muito mais estreita do que a própria lei. Porque é uma coisa você deixar um passarinho preso na gaiola, ele sabe que está preso. Agora, uma coisa é, você deixa o passarinho 20 anos preso, não sei se o passarinho vive esse tempo todo, 10, 15 anos preso. Por exemplo, o canaro, aquele canariozinho belga, né? Aquele canaro belga é um pássaro que ele não consegue muito sobreviver na natureza. Então, se você criar um canaro belga por muito tempo, depois você soltar, ele não vai embora, ele fica ali. Ele não sabe que está liberto. Ele não sabe que ele pode viajar, que ele pode trafegar, conhecer outros lugares. Porque ele tem a mentalidade de aprisionado. Então, a pior coisa é aquele que não sabe que está liberto e vive como cativo. Então, as pessoas têm que entender que Cristo veio para nos libertar. Mas libertar do quê? Libertar do poder do pecado sobre nós, irmão. E da condenação da lei. Porque o pecado, ele era soberano sobre nossas vidas, amor. Mas soberano. Mas sem negociação. Então Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi até essas regiões do sul da Galácia, que era uma província romana, e ele começou por Icônio, Derbe, Listra. Essa referência você vai pegar em Atos capítulo 13 e 14, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa ocasião, o apóstolo Paulo ele tinha 15 anos de convertido. 15 anos de convertido. Se você diminuir ali 49, que foi a data que ele escreveu a carta, menos 15, o tempo em que Cristo tinha sido crucificado era muito pouco. Então a igreja estava abraçada. Tanto é que Paulo ele participa da morte de quem? De Estevão. Pouco tempo da igreja ser bombardeada, e essa é a palavra, com o poder do Espírito Santo, dunamis. Daí a palavra dinamite. A igreja foi bombardeada com o poder do Espírito Santo. Então Paulo, ele aparece nesse cenário da igreja cheia do Espírito Santo. E aí ele tem um encontro com o Senhor e ele experimenta esse avivamento. E aí ele, como uma referência, depois da sua conversão, ele começa a peregrinar por outros lugares, para que o Evangelho de Cristo fosse ali disseminado. Então isso é muito importante a gente ter por informação. Agora vamos entrar no texto, precisamente. Versículo 1 e 2, até o 3. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui já é o Evangelho. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem alguns elementos que nós devemos abordar. Primeiro, as credenciais apostólicas do apóstolo Paulo. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque esses judaizantes estavam questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E infelizmente ele teve que fazer o quê? Se defender, refutar, apresentar as suas credenciais. Ele vai dizer aqui, Paulo apóstolo. Na minha Bíblia tem uma aspa, ele apresenta, não da parte dos homens, nem por homem algum. Esses apóstolos aí são da parte de quem? De quem que você acha que eles são? São de homens, amado. São de homens. Aí Paulo diz, eu não sou da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É essa minha autoridade. O próprio Jesus me autorizou. Eu tive com ele na estrada de Damasco. Ele revelou-se a mim. Ele revelou a mim o Evangelho. Eu não aprendi de homem algum, e nem por homem algum. Foi pelo próprio Senhor. Ele apresentou-me a mim, o abortivo. Ele vai falar assim lá em 1 Coríntios 15. Que ele também teve que refutar a sua autoridade, apresentar suas credenciais. 1 Coríntios, Paulo teve muito problema com isso. Ele teve ali que apresentar invariavelmente as suas credenciais para refutar falsos apóstolos, falsos ministros que estavam enganando a igreja do Senhor. Vamos pegar uma das suas credenciais que ele apresentou? Uma das. 1 Coríntios capítulo 9. Vai lá comigo.
Olha o que o apóstolo Paulo menciona. Ele vai fazer algumas perguntas aqui e nós interpretamos que é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz já sabendo a resposta. E aquele que ouve já sabe a resposta. Não sou eu apóstolo? Sim. Não sou eu livre? Sim. Não vi eu a Jesus Cristo, o nosso Senhor? Sim. Não sois vós a minha obra no Senhor? Sim. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele já faz uma afirmação. E esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Claro que tem. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? O que ele quer dizer? Sim. Quem jamais milita, versículo 7, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Versículo 11, pula lá para o 11. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de nós recolhamos as coisas carnais? 14. Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então ele faz uma defesa do seu apostolado. E aí você pega as credenciais para ser um apóstolo, amado. Em nada, absolutamente em nada, enquadra qualquer um homem desse na face da terra. Nenhum. Agora, vou falar por mim. Alguém pode ter um espírito apostólico? Pode. O que é um espírito apostólico? É aquela liderança, aquele homem de Deus, que ele tem essa capacidade, e isso é muito nítido no nosso pastor, ele tem essa capacidade de fundar igrejas. Que ele não fica simplesmente como um pastor local. A Bíblia fala do pastor local. Mas o pastor local que tem uma veia missionária, que tem uma veia apostólica, porque apóstolo significa enviado, missionário, é esse que tem a capacidade de ir numa região e fundar uma igreja. Mas ele funda aquela igreja, mas ele não fica lá. Ele ministra, discipula, ensina, capacita, delega e depois ele vai. Ele segue o seu destino. Mas não é esse o entendimento que esses homens querem. Eles querem privilégios. É isso que esses homens querem. Eles não são assim. Então ele dá essa cartada, como ele diz que é apóstolo e não da parte de homens. No versículo 3, ele diz: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos, o quê? Pecados. Então ele fala dois elementos aqui que nós devemos concatenar com muita clareza quando lemos na Bíblia. Porque quando você lê graça e paz, você fala assim: por que graça? Por que paz? O que é a graça? O que é a paz? Temos que discernir, irmão. Temos que discernir. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é, primeiro, a graça. Ele nos libertou do poder do pecado. Porque através da graça nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que paz? Porque nós, quando estávamos no pecado, estávamos em litígio contra Deus. Então quando a graça vem, a paz logo acontece. Porque nós fomos reconciliados com o Senhor. Nós estávamos em guerra. É o profeta Osés que fala, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra quem? Da terra. Aí vai falar o porquê que ele tem uma contenda. Ele diz: porque só prevalece o mentir, o adulterar, o furtar e o homicídio sobre homicídio. Por isso a terra desfalecerá, os animais do campo, os animais do mar. Então, é por isso. Porque nós éramos pecadores por excelência. Mas quando a graça veio, a paz ocorreu. Irmão, se você fazer uma pesquisa da palavra pecado na Bíblia, tem uma enciclopédia.
de tão sério e tão grave que é o assunto pecado. Então quem não está em Cristo continua em guerra com Deus, ó, e continua no pecado. Eu peguei alguns versículos aqui onde a Bíblia fala algumas coisas sobre o pecado que eu acho importante, que eu julgo importante nós lermos. Gênesis 13:13 fala assim, ó: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Cá para nós aqui, só a gente no nosso quintal. Você acha que a gente perde alguma coisa para essa galera de Sodoma e Gomorra, em especial no mês de fevereiro? Hein? A nação brasileira, conhecida como o país do carnaval. Você acha que a gente perde alguma coisinha? Perde não, né? E a Bíblia diz que esses varões eram grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, eu estava vendo uma matéria ontem, trabalhando, de uma mulher que ela tirou o bebê de uma menina de 16 anos na faca, que ela queria ter um filho. E ela atraiu essa menina dizendo que ia dar roupa para essa menina, que ia auxiliar. Essa menina inocentemente foi na casa dessa mulher, e essa mulher, ela abriu a barriga daquela menina ali, viva, ela amarrou aquela garota, colocou um saco na cabeça daquela garota, e ela arrancou o bebê daquela menina ali. Ela pesquisou na internet, irmão, como tirar um bebê de uma pessoa. Porque se matar para depois tirar, o risco do neném morrer é muito grande. Então ela pesquisou para fazer o mal. São grandes pecadores. A Bíblia fala dos filhos de Eli, Ofni e Finéia. Olha o que a Bíblia diz sobre eles. 1 Samuel 2,17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eram homens que afrontavam Deus. Eram homens que tocavam naquilo que pertencia ao Senhor. Eram homens que não tinham temor de Deus em nada. Levavam mulheres para a câmara onde apresentava a oferta a Yahvé. E foram mortos. Porque o salário do pecado é o quê? Então é isso que Paulo está falando. Entenda do que você foi liberto. Que é do poder do pecado. Que é do poder do pecado. Vamos ler esse texto aqui? Romanos 6:6. Vá lá comigo rapidamente. Se você quer ler sobre o pecado, leia Romanos. Entender sobre o poder do pecado, a violência do pecado e a justificação que Cristo nos fez. Você lê Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7 e 8. Até aí, você vai ler só sobre o pecado. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, liberto do pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. 21. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. Então, o que leva à vida eterna é o sangue de Jesus, uma vida santa. É uma vida santa. Não é a obediência à lei. É a obediência ao Senhor da lei, que é Cristo.
e através dele nós somos salvos. A partir do momento que somos salvos, vivemos o Evangelho. Agora, o que acontece? Entra esses elementos e querem perturbar a fé cristã, mano. E isso deixou o pastor Paulo extremamente indignado. Indignado. Voltemos para Gálatas capítulo 1. E olha o que ele diz, depois de apresentar a graça, a paz, o sacrifício de Cristo, nos libertou do pecado, a sua autoridade apostólica. Agora, ele revela o motivo pelo qual ele está escrevendo, que é de refutar os judaizantes e de exortar essa igreja. Que ele diz assim, ó: maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Paulo está falando assim: eu não acredito nisso. Eu não acredito que depois de tanto ensino, de tanta palavra, de tantas mensagens do nosso tempo, de tantos CDs de mensagens tremendas, de ensino sobre escatologia, sobre justificação, sobre remartologia, sobre o pecado, sobre santificação, como que vocês passaram dessa graça para outro evangelho? E o qual não é outro? É tipo assim, irmãos, é tipo alguém sair da igreja cristã Voz da Verdade e ir para qual? A do mãozinho. Ir para o Universal, mano. É tipo isso. É tipo... é porque ele tem a mãozinha, você não reparou não? Ele tem a mãozinha. Mas ele consegue, tá? Ó. Ele tem a mãozinha do defeito, mas ele consegue. O outro tem 9 dias. Eu estou falando para todos não. Mas enfim, é tipo alguém sair daqui e ir para a Universal, ir para a Igreja Católica, ir para a Igreja do R.R. Soares, ir para a Igreja do Apóstolo Rafael, ir para qualquer dessas igrejas daí, mano. Aí o pastor Elvis, o pastor Jorge, o pastor Wellington Barbosa, eu falo: como que pode? Como é que vocês saíram tão depressa desse evangelho? De uma graça, de uma libertação, de uma transformação, e ir para outro evangelho, o qual não é outro. Tipo assim, eu não consigo acreditar. Como é que pode? Ele pregava, ele discipulava, ele ensinava, ele trouxe outras pessoas à fé. E como que ele saiu daqui? E como que ele está nessa religião? E como que ele está agora vivendo isso daí? Não dá para acreditar. É isso que o diabo quer. O diabo não quer tomar tua casa. Ele não se preocupa com isso não. Ele quer tomar tua casa, ele quer destruir teu carro, ele não quer arrebentar. A bicicleta da minha esposa furou o pneu um bocado de vez essa semana, só o sangue do cordeiro. A bicicleta do meu filho furou o pneu. Aí por um momento eu falei: Satanás maldito quer me atribular. Mas ele não está nem aí para isso não, mano. Ele não está nem aí para isso não. Bicicleta, carro, moto, carro, dinheiro, ele não está nem aí. O que ele quer é minar tua fé. O que ele quer é fazer você blasfemar. O que ele quer é fazer você recuar do Evangelho de Cristo. E ele vai inserindo heresias, doutrinas de demônios, ensinos feitos no laboratório do inferno. É isso que ele quer. Que as pessoas vão e desviam. E saem. Rapidamente. Tem uma passagem tremenda da Bíblia. Marcos capítulo 4, 14. Olha o que a Bíblia diz, em versículo 15. O que semeia, semeia a palavra. É a palavra, é a parábola do semeador. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo, olha aqui, olha essa Bíblia. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Isso aqui é uma realidade do mundo espiritual, Vitor. Que quando alguém ouve o Evangelho, quando alguém prega o Evangelho genuíno, puro, e essa palavra cai numa terra que é o coração daquele que ouve, Satanás ele vem logo para tentar tirar, ele vem logo para tentar roubar, ele vem logo para remover, porque ele sabe que o Evangelho ele salva. E ele não quer que as pessoas se salvem, ele quer que as pessoas sejam condenadas como ele. Então ele vem para tirar. E com isso as pessoas vivem numa inconstância de fé. Isso fala de uma instabilidade de fé.
Irmãos, tem gente aqui que está na fé há mais de 15 anos, 20 anos. Eu tenho 15 anos de fé, tem gente aqui em Marina, tem mais de 20, 30. E eu não estou falando que tempo quer dizer alguma coisa, não, amado. Nem no INSS é mais. Esquece a aposentadoria, acabou. Esquece. Vou me aposentar. Vai não. Não, Genil. Só Genil trabalhando igual eu até hoje. 70 bicos de coruja já. Ó. Continua trabalhando, amigo. Esquece a aposentadoria, esquece. Então, eu sei que tempo de casa não quer dizer nada, mas justifica-se alguma coisa. Mas o que Satanás quer é roubar a nossa fé. Tirar, nos distrair, nos enganar. Olha o que Jesus disse para Pedro. Ele fala assim: Pedro, Satanás roubou-me para se andar contigo como trigo, para que a tua fé desfaleça, mas eu roguei por ti. Então o que Satanás quer tirar a nossa fé, é remover. Nós somos encorajados à constância, amado, a sermos constantes na fé. Há inúmeros versículos. Um deles que eu amo, 1 Coríntios 15, 58. Vocês sabem de qual, não sabe? Portanto, irmão, sede firmes e sempre na... Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Firme, constante, abundante. Olha os superlativos. Firme, constante, abundante. Na obra, na fé, no Evangelho. Então nós somos encorajados a termos uma fé constante e não se desviar por nada. Olha o que Jesus Cristo disse. Mateus 24, 13. Eu vou falar, vocês completam. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Constância. O que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 10, 37, a palavra vai falar: porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiramos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós cremos e perseveramos para a conservação da nossa alma. Satanás quer nos levar à condenação do quê? Da nossa alma. E ele utiliza pessoas, doutrinas, engano. E essas pessoas eu classifiquei como transtornadores do Evangelho. Tem uma mensagem no canal que eu preguei assim: transtornadores do Evangelho. São homens enviados por Satanás. Sim. E Paulo, ele refuta isso com muita veemência, com muita autoridade. Vamos continuar, que o tempo já está estourando. Eu parei no versículo 6, versículo 7 de Gálatas capítulo 1, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ao anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, mas agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? A palavra aqui, persuado, é aresco. Aresco no grego é... Eu faço algum carinho com palavras para vocês? Eu agrado vocês com palavras? Eu chamo vocês de meu lindo? Não. Eu não chamo vocês de meu fofo, igual o outro pregou. Filho de Belial, né? Não consigo não, gente. Meu fofo, meu lindo. Ele está Neymar no pecado. Ele é pastor de Neymar, mano. Outro escândalo agora aí de Neymar. Festa, orgia, traição. Lambança. O pastor daquela outra cantora aí, famosa aí de sertaneja, ela fazendo show, cantando essas loucuras que ela canta, bebendo cerveja. O pastor dela foi na rede social, demorou para nem vir. Veio na rede social, exortou ela e falou: vou continuar cantando. Vou continuar fazendo meu show desse jeito. Aí eu falo: é crente? Não é. Mudou o Evangelho. O Evangelho da porta larga, da porta aberta, escancarada. Aí ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se não é de Cristo, é de quem, santo?
estão entendendo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, Paulo está falando, se eu estou tentando agradar vocês, eu não sou servo de Cristo. Não é que o homem de Deus vai ser um homem grosso, truculento, arrogante. Não é isso. Mas que quando ele prega com seriedade. Ele prega com compromisso com aquilo que está escrito. Ele prega aquilo que Cristo pregou. Ele não vai colocar e nem tirar. Ele vai pregar a Bíblia como ela é. É assim que tem que ser. Versículo 11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então esses, amados, que inquietam a igreja de Cristo, que vão colocando elementos judaizantes na fé e vários outros elementos de outras religiões. Eu recebi um vídeo hoje, amado, de um camarada, eu não sei a mistura que ele fez, uma indumentária branca, mano, como se fosse a indumentária do Papa branca, um quepazinho aqui. Meu irmão, começou um tamborzinho dentro da igreja, Fernando. Um atabaquezinho dentro da igreja, começou a tocar e ó, igual o peão do baú da felicidade, né? Rodando muito. O que é isso? E eu não estou blasfemando. Quem me conhece sabe que eu não estou fazendo aqui nenhuma condenação aos dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais, irmão. Mas não é essa bagunça que está por aí, não. Essas profetadas, essas pessoas brincando. É eles que estão blasfemando contra o Espírito Santo. É eles, irmão. Estão brincando com o Senhor. É eles. Eles são transformadores do Evangelho. Eles enganam pessoas. Eu vou deixar aqui esses textos, porque não dá tempo de ler. Texto de pessoas, de homens, de mulheres, que são transformadores do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 a 4. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 a 15. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Filipenses 3, 18 até o 19. 1 de João, esse texto está importantíssimo. 1 de João 4, versículo 1 até o versículo 6. Judas, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 19. 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 a 3. Salmo 12, versículo 1 até o 3. Provérbios 29, 5. Fala desses homens que são transformadores do Evangelho. São usados por demônio para causar perturbação dentro da igreja. Fala, meu irmão. Eu recebi um outro vídeo nessa semana de uma mulher que ela fica com esses gestos de alguém que supostamente está cheio do Espírito Santo. Eu não vou fazer porque você já sabe esses gestos. Como esse, sei lá o que ele é, estava rodando com essa indumentária branca. Um homem de Deus chegou nesse culto e ele teve um discernimento de espírito. Ele viu que o que estava ali nela não era o Espírito Santo, era um outro espírito, espírito imundo. E foi ele só colocar a mão e orar, endemoniou. E aquele espírito falando na boca daquela mulher, ele perguntou: por que você faz isso com ela? Aí ele: para enganar os demais. Ele enganar como? Demonstrando que ela está cheia do poder de Deus, demonstrando que ela está cheia do Espírito de Deus, falando língua estranha e rodando, tá? Mas era demônio. No texto que você tem aqui, de 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, ó: e não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz para enganar qualquer que seja. E não é muito que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Esses homens têm essa capacidade. Então, se nós não formos cristãos bereanos, bíblicos, santos, que vivemos oração, jejum, consagração, facilmente seremos enganados. Daqui a pouco a gente está em qualquer outra religião aí, como um cara que faz. Sai daqui, para não sei o que, não sei aonde, abandona Cristo, diz que Jesus é um porco, é um demônio, porque teve disso daí. Teve disso daí. Fala, meu irmão.
aí, que se diz, mais antes. Aham. Ele falou que levava umas coisas, eu rebati ele não gostou muito. Aí quando eu saí, eu fui no banheiro, aí ele falou assim, vou te falar só um ponto comigo, né? Não se deixei. Jesus não foi explicar. Olha a heresia. Jesus fez um pecado. Olha isso. Aí, quando eu cheguei, ele Saiu fora. rapaz, eu tinha que você chegasse logo, eu vou falar isso pra você. Pegar na hora. Rapaz, Apareceu lá, lançou a semente maligna e ó. Aí aquilo ali vai infectando a cabeça, mano. Tem um herege maldito, porque Paulo diz que é maldito, posso falar, maldito, é anátema. Fábio Sabino, fala mas heresia aquilo. Pesquisa não, só estou falando que é. Mas fala heresia aquilo. Ele falou uma dessas aí também, mano. Jesus não existiu crucificação. É heresia aquilo. Então, olha a importância, mano, dessa carta. Oi? Está escrito aqui em Coríntios 14. Assim ordenou o Senhor que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Como é que explica isso aí? 1 Coríntios 14. Não, é Coríntios, 1 Coríntios 9, 14. O senhor falou aí agora. Ah, sim. O que Paulo estava refutando aqui é que como apóstolo ele tinha o direito de viver da fé. Viver daquilo que a igreja recolhia para que ele tivesse o sustento só. Mas o que aqueles caras queriam era sustento, era luxo. É porque é muito distorce esse versículo aí. Tem pastor que cobra na igreja, aí você sabe disso, para pegar, né? Sim. E eles têm que mostrar aqui, ó. Tem que viver da fé, isso aqui, ó. Não, é. Viver do Evangelho. E muitos acreditam. É verdade. Márcio me mandou um vídeo de um pastor que ele falou assim: como é que pode, irmão? Eu fui pregar numa igreja e eu não cobro para pregar, eu só quero um reconhecimento. Como é que pode uma igreja de 1000 membros não ter condições de dar uma oferta de 50 mil para o homem de Deus? Filho de Belial, rapaz. Deu 10, eu não aceitei. Me deu 10 mil, eu não queria. No mínimo ali tinha que me arrumar 50 mil, mas eu não cobro para pregar. Não cobro não. Mas como é que pode não ter um reconhecimento do homem de Deus? Uma igreja com 1000 membros? Ou seja, já vão fazer a matemática, gente. Eles já vão com a calculadora, ó. E o que eles querem é isso, né, Jesus? Eles esquecem que o Senhor falou de receber de graça por graça dada. Aí, Paulo, ele diz, eu tenho direito, mas eu me abstenho disso. E ele trabalha. Para quê? Para não se tornar pedra de tropeço aos irmãos. Então, é isso que esses homens são, mano, transtornadores do Evangelho. Eles são perturbadores. Eu parei com o versículo 13. Acho que foi 13. Foi, foi? Foi. Aí aqui Paulo, eu vou terminar aqui, e Paulo ele vai dizer, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Paulo aqui, deixa eu terminar a epístola, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos e fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer
aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Algumas coisas que eu aprendo aqui, amado, com essa fala do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo não tem vergonha de falar da sua vida pregressa, de falar de quem ele era, para apresentar quem agora ele é em Cristo. Então, às vezes dar o seu testemunho é muito importante, amado. Eu não sei pregar, dá o seu testemunho. Fala da sua vida pregressa, de quem você era. E quando você encontrou a Cristo, quem você se tornou. De maneira que ele fala, não era conhecido da igreja da Judéia, mas eles ouviram falar, aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé. E ele falou, eu excedia a muito os da minha época, sobremaneira, e perseguia a igreja de Deus e a assolava. Mas agora ele diz quem ele é em Cristo Jesus, amado. Isso fala do poder transformador de Jesus Cristo em nossas vidas. E outro detalhe aqui importante, amado, ele diz assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho a mim. Aqui não é a doutrina da eleição, mas eu entendo que nós não devemos desistir de ninguém, porque no tempo certo, Jesus Cristo vai se apresentar àquele que há de ser salvo. E qual é o nosso papel? É pregar, é orar, é interceder, é semear. Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, amado. E no tempo certo, essa semente ela germina. Grandes árvores um dia foram uma pequena semente. Então nosso papel é semear, para que quando ela brotar, Deus dê o crescimento. E essa árvore dê muitos frutos. E o apóstolo Paulo foi uma dessas árvores, que deu fruto e fruto com abundância, amado. Que nós possamos aprender e termos a sensibilidade de não se desviar do Evangelho de Cristo, porque não há outro Evangelho. É só um Evangelho. Que possamos ficar firmes. Essa semana aí teve um escândalo do garotinho, né, que prega o Evangelho, um garotinho. Quem viu isso aí? 14 anos, garoto. É missionário, né? Chama ele de missionário Miguel, se intitula profeta. E ele foi muito criticado por algumas condutas e heresias que ele vem pregando. E ele fez uma entrevista com o pastor César Cavalcante, que é um debate que tem lá em São Paulo, lá eu acompanho esse canal. E você percebe meio que a lavagem cerebral que acontece já desde pequeno. O garoto, se for um garoto bem discipulado, ensinado, se torna uma bomba na mão de Deus. Mas Satanás, que também ele quer recrutar os seus, ele pega assim desde pequeno e transforma em grandes hereges. Aí ele, na entrevista com o pastor César Cavalcante perguntou ele assim, certa feita: olha só, mas você se arrepende disso aqui que você fez? Aí apontou, né, um dos erros, das heresias que ele cometeu e tal. Ele rodeia e não se arrepende. Aí, o que a Bíblia me fala sobre isso daí? Das pessoas que têm a mente cauterizada. Não se arrepende, não muda, permanece no pecado. É gente que está vendo que a vida está indo de mal a pior, mas continua fumando, continua bebendo, continua cheirando, bafando loló, transando com outro, dando golpe, cambalacho, joga no tigrinho, joga no urso, joga nas uvas, joga nos animais, joga em tudo, joga em tudo. E a vida está indo de mal a pior. Aí vem alguém, prega, apresenta, anuncia, mas ele fala, ainda não é a hora, não senti de Deus. Vou te dizer para você que está ouvindo e de repente está aqui, se você não sentir de Deus agora, você vai sentir do diabo. Porque você não tem que sentir para se arrepender, você tem que ter consciência para se arrepender dos seus pecados. E entender que você precisa de um Salvador. Sabe por quê? A urgência da salvação? Porque você não sabe se amanhã ou daqui a pouco você vai estar vivo. E se morrer no pecado,
é inferno, é condenação. Por isso a urgência do arrependimento. Indo lá para Maria Helena, o Fernando estava me falando da moça que sofreu aqui um acidente aqui indo para lá, sentido Nova Maria, né? Ou indo ou voltando, não sei exatamente. Eu estudei no CIEP que essa moça aqui era da minha idade, parelho da minha idade, 39, 40 anos. Tu acha que ela acreditava que ia morrer assim? Tu acha? Acho que ela acordou, tomou café e foi pegar a bicicleta e acreditava que ia morrer? Não. A questão não é morrer. É a questão aonde você vai abrir os seus olhos. É por isso que o Evangelho é urgente. É por isso que necessita arrependimento. Que possamos crer no Evangelho de Cristo. Amém, amados? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Eu passei muito do horário. A irmã está conosco aí também, está junto com a esposa do Fernando, nos visita nessa noite, né? Amém, minha irmã? Qual é o seu nome, querida? Simone? Seja bem-vinda, tá, Simone? Satisfação, volte sempre. Quinta e domingo estamos aqui. Quinta é a nossa escola bíblica. Nós não temos escola bíblica dominical aqui. Maria Helena tem, mas aqui a nossa escola bíblica é na quinta-feira, tá bom? E a escola bíblica, a gente não tem revistinha. A gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, amém, minha irmã? Então sinta-se à vontade. Tem um irmão que está convite também, né? Qual é o seu nome, amado? Qual? Robson. Bem-vindo, tá, amado? Fica à vontade. Satisfação sempre tê-lo aqui. Volte sempre, fica à vontade, né? E vou nem falar nada. Alegria sempre te ter aqui, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. Vamos orar, amados, em nome de Jesus Cristo, com muito temor em nossos corações, mediante aquilo que nós ouvimos, porque é sério, é a palavra de Deus, e devemos orar e concatenar essas informações com reverência. Pai, no nome de Jesus, Senhor, oramos a Ti, ó Deus, pedindo para que o Senhor guarde os nossos pés, pedindo para que o Senhor interceda por nós da mesma maneira que o Senhor intercedeu por Pedro, porque certamente o intento de Satanás não mudou de querer ser andar conosco como trigo, para que a nossa fé venha a desfalecer. Por isso, Espírito Santo de Deus, guarde o nosso coração, Pai querido, como disse Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nós devemos guardar o nosso coração, que é do coração que procede de todas as saídas da vida. Por isso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que possa guardar cada vida que entrou aqui nesse lugar, para que ninguém se desvie da fé, para que ninguém, ó Deus, mude para outro evangelho, o qual não é outro. Pai querido, outro evangelho é maldição, é condenação, é anátema. Por isso, Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos discernir a Tua palavra, para que possamos viver da fé e na fé, para que possamos, ó Deus, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ó glória, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, Espírito Santo vai dando o crescimento adequado, ó Deus, vai regando cada semente, meu Pai, que foi plantada nos corações nessa noite, ó Deus, causando, ó Deus, transformação, libertação, oh glória, salvação, aleluia, quebrando as cadeias do pecado, meu Pai, ó Deus, escrevendo nomes no livro da vida. Por isso, Espírito Santo, lançando por terra tudo aquilo que Satanás arquitetou, plantou, ó Deus, intentou contra a vida de pessoas aqui, meu Pai, com engano, heresia, religiosidade. Deus, em nome de Jesus, quebre as cadeias, Senhor, abra a vista do cego para que ele veja, e destape os ouvidos do surdo para que ele ouça, meu Pai. Como disse o Senhor em Tua palavra em João capítulo 5, chegou a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, e sairão da morte para a vida. Por isso, Deus Santo, ressuscita os mortos espirituais nessa noite. Ah, meu Pai amado, vai visitando cada vida, vai visitando cada família representada. Ah, Deus, cada filho que é posto, Senhor, no Teu altar de oração. Ah, Deus, cada marido, ah, Deus, cada esposa, meu Pai amado, cada parente, Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, em oração, Pai querido, para salvação, para libertação. Vai visitando nessa hora, tira das garras do maligno. Só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Toque nesses corações, Senhor, liberte, e eles serão libertos.
Salve, eles serão salvos. Santifica-os, Senhor, eles serão santos. Justifique, Senhor, eles serão justificados. Nós intercedemos a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser sal, que possamos ser luz. Pai querido, guarde esse ministério. Pai querido, guarde as lideranças desse ministério. Não permita que nenhum de nós, Senhor, venha acrescentar ou tirar algo da sua palavra. Não permita, Senhor, que a gente venha dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Ah, Deus, fecha a nossa boca. Ah, Deus, freia nossos pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós, ó Deus, queremos e preferimos, Senhor, ficarmos num leito, Senhor, do que ferir a Tua palavra. Então guarda-nos, Senhor, porque é uma responsabilidade em nossos ombros, é uma incumbência em nosso chamado e nossa vocação, e o Senhor vai requerer de nós, Pai. Então faz com que venhamos a cumprir o nosso chamado com excelência, mediante aquilo que o Senhor nos chamou e nos convocou para fazer, e além de fazer, ser. Por isso, Pai querido, guarde-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, na próxima oportunidade, se Deus permitir, nós vamos no capítulo 2. E assim nós vamos dar sequência a esse estudo, aprendendo gradativamente aquilo que o apóstolo Paulo estava refutando aquela igreja. E essa igreja somos nós também. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe. Dia, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê, que recebe. Se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, Ele cooperando que pode pedir a todos a fala do Senhor. Deus abençoe, amado, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.